Meu nome é Amilcar Pereira Tapioca Filho. Sou técnico de operação sênior da Petrobras, concursado em 1986, passei com a segunda melhor nota, 9,3, um aluno meu passou com 10. Não entrei. Só entrei um ano depois, quando eu fiz a denúncia ao presidente da República, Sarney. 3 meses depois eu adentrei na empresa Petrobras. Ao adentrar, todos os colegas que tinham passado no concurso público junto comigo estavam em uma sala de 3 metros por 2. Eu estou dizendo 9 pessoas em uma sala de 3 por 2, onde não ficava uma pessoa só, que vinha bater o ponto de 3 em 3 meses, se revezavam. Só que eu tenho um problema, que foi caracterizado hoje como transtorno bipolar, e me encontro com um quadro de depressão grave. Essa característica da minha personalidade me faz ser perfeccionista. No meu primeiro emprego no Banco Econômico, era para trabalhar 6 horas, só que eu sou doente, sou um trabalhador compulsivo. E quando aqueles outros colegas chegava o turno de 6 horas, precisava de alguém para trabalhar no turno seguinte, e ninguém se apresentava como voluntário, eu me apresentava como voluntário. Aí ia para o segundo turno, Banco Econômico que eu estou falando. Aí chegava o terceiro turno, não tinha ninguém como voluntário, precisava alguém para dobrar. Eu dobrava o terceiro turno, trabalhava 19 horas por dia, reconhecida pelo gerente, mas não recebia hora extra. Perdi na justiça. Mas eu estou falando do Banco Econômico, mas eu vou voltar à Petrobras. O meu gerente da Petrobras sabia, porque ele foi meu gerente no Banco Econômico, de como eu trabalhava 3 turnos. E o meu gerente na Petrobras, o nome dele é Vitorino, houve um plano de reengenharia. A doutora Margarida já falou sobre reengenharia. Nessa reengenharia, eu trabalhava na área de informática, fazia o curso de bacharel em processabilidade, faltavam 5 matérias para concluir o curso. Fui transferido para o UA para fazer esse curso. Só que meu nível de entrar na Petrobras foi nível 34. 33. Um ano depois eu passei para o nível 34, tenho um plano de cargo de salário e fui jogado do nível 34 para o nível 40. Meu chefe era nível 18. No dia que eu fui reclassificado do plano de cargos e salários do nível 34 para o nível 40, ele me botou na sala e disse: não espere promoção, reclassificação, avaliação, porque você ganha mais do que o chefe, do seu chefe, que sou eu. Eu cheguei, olhei para a cara dele e disse: a partir de hoje tenha competência, coloque o que você quer que eu faça por escrito. Mas como eu sei que você não vai conseguir botar nada, você sabe que até você eu não vou fazer nada. Estamos entendidos? Isso aí é uma característica da minha personalidade. Eu tenho um transtorno bipolar e não tenho cadeado na língua. Meu QI é muito acima da média. E a gente paga por isso. Eu fui colocado diversas vezes pelo assistente social da Petrobras, uma delas, Tânia, pelo médico-chefe do PCMSO, Dr. Roberto Charles Góes, no qual respondo hoje na justiça por danos morais contra ele, por ter denunciado ele ao Conselho Regional de Medicina da Bahia e ao Conselho Federal de Medicina. Ambos mandaram arquivar o processo e eu que respondo a um processo de dano moral. Esse médico botou no processo que eu respondo por dano moral que eu tenho um transtorno mental gravíssimo. Se eu tenho um transtorno mental gravíssimo, vocês que conhecem da lei sabem que eu sou inimputável. A merda. Chegou a tal ponto de eu achar que eu tinha que ir para meu voltar para meu local de trabalho e matar alguém ou me suicidar. Eu estou interditado porque eu mesmo me interditei. Eu pedi a minha psiquiatra, a doutora Milena Pereira Pondé, e disse para ela, isso depois de eu ter sido internado na clínica Olos. Na primeira vez eu não consegui ver nada quem estava em volta de mim.
Na segunda vez, foi eu que pedi para ir para a clínica, porque não parava de chorar. Simplesmente, nesse dia que eu pedi para ir, eu consegui contar as pessoas que estavam em volta. Dos 17 homens, e 15 eram colegas meus da Petrobras. Nas clínicas da Bahia, na clínica Vila Serena, na clínica Olos, todas as clínicas de Salvador, 90% são colegas meus da Petrobras. De 2 em 2 meses, nós temos algum colega morrendo, se suicidando. No dia primeiro, a esposa do colega meu, o nome dela é Adriana, o telefone dela é 71-3565-8515. A Adriana ligou para a assistente social da Petrobras, Nádia. Ligou não, a assistente social ligou para ela. Adivinha qual foi o motivo? O marido dela tem o mesmo quadro que... Chegou ao mesmo quadro que o meu. Transtorno afetivo bipolar com depressão grave. Ele se encontrava na Petrobras, dia 1º, chorando compulsivamente. Adivinha qual foi o remédio que a empresa fez? A doutora já disse aqui para vocês. O remédio chama a mulher pega o marido, leva o marido para casa, porque lugar de doente é em casa. Não procura analisar os fatores laborais que levaram o trabalhador àquele quadro. A doença. Se eu for falar tudo, todo o tempo do mundo não vai dar. Mas eu só tenho 1 minuto só para concluir. Simplesmente, quando eu vinha pegar o táxi para vir para aqui, o motorista do táxi chegou e me falou: ontem eu dei carona para um colega seu, que não consegue falar. O nome dele é Saião. Esse colega é um dos 17 que eu levei para o Ministério Público Federal do Trabalho, na Bahia. Foi a única porta que eu encontrei de respeito e dignidade. O promotor público, Manuel Jorge, entrou com ação civil pública. Hoje eu estou tendo a facilidade de estar aqui falando para vocês, mas em 2007, esse mesmo sindicato, que é o sindicato que eu hoje represento aqui, eu hoje sou coordenador do Núcleo de Combate ao Assédio Moral e Sexual do Sindipetro Bahia. Em 2007, eu tive 3 diretores do meu sindicato na minha casa. Como foi dito pela doutora Margarida, o assédio moral não se limita, é uma coisa estrutural. A empresa, os nossos diretores de sindicato, os nossos sindicatos compactuam com essa violência toda que a gente vê no local de trabalho, ao ponto de ir à casa do trabalhador, que foi o que eu recebi, e tenho isso gravado. Em 2007 eu recebi ameaça que se eu não aceitasse ser aposentado por invalidez, eu seria demitido. E essa ameaça veio à minha casa, levada pelos diretores do meu sindicato. Simplesmente, eu, como louco que sou, eu não acreditei e não acredito nessas coisas todas que aconteceram comigo. Eu acredito que a gente tem uma Constituição. Na Constituição, no seu artigo 1º, inciso 3, tem uma palavra, que é a palavra chamada dignidade. A dignidade foi o que me fez acreditar que eu tinha que lutar com o meu sindicato, ir para lá para dentro dele, para fazer com que essa situação vivida por mim, essa situação vivida por Saião, que hoje vive em casa, ele já era estudante de Direito, 6º ano, ele teve AVC devido à situação no local de trabalho, simplesmente demorou 2 horas para tirar ele do chão, dentro da maior empresa desse país. E o colega que passou mal, que estava chorando no local de trabalho, que estava na mesma situação que eu, que estava com depressão baixa no dia 1º, que a empresa pegou e mandou para casa, do dia 6 para o dia 7, agora, desse mês de novembro, ele não resistiu, colocou uma corda no seu pescoço e se enforcou. E isso acontece de 2 em 2 meses.
quando essa realidade vai parar de acontecer? Porque eu que vos falo, a empresa me aposentou como louco. Eu já disse para vocês que denunciei o médico da empresa e tudo. E respondo o processo, onde o juiz mandou eu pagar 70 mil de danos morais aos 2 médicos, a um que me agrediu fisicamente e ao outro que me agredia diariamente. Quando eu chegava chorando, me mandava voltar de trabalhar. Aqui nesse boletim está a situação que esse médico me mandou voltar a trabalhar. Essa pessoa que está aqui carregando uma caixa tem degeneração nos 2 joelhos, ele tem 3 parafusos no ombro esquerdo, ele tem degeneração do ombro à mão direita, tem 3 hérnias na lombar e tem 2 hérnias cervical. E foi mandado pelo médico do local de trabalho, esse que eu estou respondendo processo por dano moral, para trabalhar no depósito. Eu estou falando tudo isso porque, infelizmente, a senzala da Petrobras não foi aberta às portas. Um bom dia para todos e muito obrigado, doutora. Olha, tudo isso que eu estou falando, eu agradeço a doutora Margarida por causa de uma coisa. Antes de 2003, na primeira palestra que ela deu na Bahia, eu achava que eu era um louco realmente, isolado. Depois que apareceu as palestras da doutora Margarida, eu descobri que minha loucura não é só. Infelizmente o tempo termina, para quem sofreu fica muito confuso colocar uma coisa claramente. Vocês terminaram não sabendo que evento desencadeou todo o processo de assédio moral com a Amilcar. Foi simplesmente ajudar um colega que ia morrer e ele não deveria salvar, até porque o material era mais importante. Ele ousou, foi lá, salvou esse colega, né, e a partir daí ele sofreu todo o processo de tortura dentro do ambiente de trabalho, inclusive isolamento dos próprios colegas que tinham medo de se aproximar dele. E aí o diagnóstico vem de um transtornado bipolar, porque ele tem essa característica de ajuda mútua, muito presente, muito intensa, de se propor sempre a trabalhar mais, e aí esse diagnóstico é dado como uma forma de desqualificar a capacidade do amigo. Eu só estou esclarecendo isso porque o evento, muitas vezes, no assédio, a gente tem que ir atrás. Ninguém entra numa empresa sendo humilhado no primeiro dia, mas aí a gente pergunta, qual foi o momento? A partir de quando isso começou? E aí a gente vai chegar ao evento e aí a gente tem condições de, ao chegar ao evento, tentar compreender a organização de trabalho, o que complicia, o que é a responsável direta por essa questão, ou ter uma ambientação que favorece ao assédio moral. Obrigada, Amilcar. Obrigado. Obrigado, Amilcar.